tendo a imaginar que chegaria em algum momento em que a alma se fundiria com o todo, né? Há muitas doutrinas orientais, muitas doutrinas que acreditam nisso, né? Que a gente morre e se une ao todo, como Kardec usa o exemplo como uma gota que cai no oceano, né? Ela deixa de ser gota e faz parte de todo o oceano. Algumas doutrinas vão pensar que a gente chegaria num nível evolutivo máximo em que a gente deixaria de ser uma individualidade e se fundiria com Deus. Porque é muito difícil para nós imaginar o que é esse estágio máximo de evolução. Só que com o Espiritismo eu tenho, então, os atributos de Deus, que vão me dizer que eu não posso tirar essa conclusão. Embora alguém me possa perguntar, mas então como é que é essa fase aí de espírito puro? A gente diz, não sabemos. A gente só sabe que não pode ser essa conclusão para não entrar em contradição com os atributos de Deus. Como é que são as individualidades dos espíritos puros? O que diferencia um do outro é bem difícil a gente imaginar. O que diferencia um espírito puro de outro espírito puro? Então, a gente tende a imaginar que é uma coisa só, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e a gente não pode tirar essa conclusão graças aos parâmetros, aos critérios que o Espiritismo dá através dos atributos de Deus que Kardec desenvolveu nas questões anteriores. Então, deixando muito claro, não há panteísmo para o Espiritismo e eu não posso tirar essas conclusões e tentar imaginar as coisas assim. Então, para o Espiritismo, a resposta mais correta quando a gente entra em questões assim é não sabemos. Se a gente tentasse descrever como é que é, né? Nós não sabemos. A gente só sabe que não pode ser como a doutrina panteísta pensa. Esse é o posicionamento do Espiritismo. Deixa eu passar para o Eric também tecer os comentários do final. Perfeito, né? Ah, vocês sabem que obras póstumas não é uma obra fundamental, mas lá tem, né, as alternativas para a humanidade, que Kardec fala do deísmo e fala do panteísmo também, né? O panteísmo, como foi dito, ele não é compatível com os atributos de Deus, né? Primeiro, o panteísmo ele vem do orgulho, né? Como disse aí, o homem não podendo ser Deus, ele quer ser parte de Deus, né? Ou seja, o homem se colocando como Deus. Então ele vem do orgulho do homem que não sabe, né? Não sabe a natureza íntima de Deus e quer tentar descobrir essa natureza íntima colocando Deus na matéria, né? Sendo que a gente nem sabe ainda totalmente a natureza íntima da própria matéria, mas a gente quer entender de Deus, né? E teve muitos filósofos, né, Spinoza, enfim, que tentaram criar um sistema panteísta. Isso que o Michel falou é interessante, né? Certas perspectivas panteístas colocavam assim, né, que o espírito ele se funde no todo, né? Mas isso seria o mesmo que o materialismo do efeito moral, né? Seria o mesmo que o materialismo, porque você perderia a sua individualidade. Você perderia a sua individualidade. Então, do ponto de vista moral, seria a mesma consequência, né? O egoísmo social, enfim. Então, a gente deve, como Kardec faz, e a gente já viu que Kardec fala na Gênese, usar os atributos de Deus como análise das doutrinas, né, que a gente coloca. Né? O panteísmo não é compatível com os atributos de Deus, né? Deus, ele é a causa, né, do universo, ele não é o efeito, ele não é o próprio universo, né? Então, não confundir o efeito com a causa. Não confundir usando a metáfora, não confundir o autor com a sua obra, né? E sem contar, né, que além dentro da doutrina panteísta, como a doutrina materialista, uma vez que a alma volta para o todo, ele se perde essa individualidade, né? Ou seja, ele também toda aquela conquista
né, gente, do conhecimento e da moralidade se perde também. Essa é uma consequência natural, né, de uma doutrina como essa do panteísmo. E, curiosamente, eu estava dentro de um carro de aplicativo e conversando com o motorista, né, e ele abriu o jogo e falou, olha, eu não compreendo muito, eu estive em centro espírita, estive em centro de Umbanda, e ninguém consegue me responder, né? E ele foi dizendo assim, e eu estou cada vez mais perdendo a fé em Deus, porque ele não conseguia enxergar por que tantos problemas, sendo que vão dizer para ele que Deus é bom, né? Aí, então, eu falei, olha, eu posso mandar para você, te direcionar aqui, né, para você ler o livro dos Espíritos, as escolhas das provas, a questão dos atributos de Deus, que eu acredito que você vai começar a encontrar resposta, mas o importante é você fazer um estudo. E aí eu falei do nosso estudo aqui, inclusive. E ele me respondeu que estava estudando, inclusive ele fez uns comentários, estava com algumas dúvidas que nós conversamos, mas ele disse para mim que ele começou a enxergar um pouco mais diferente daquilo que haviam colocado para ele. Sobre a questão de Deus, né, a questão das provas que são impostas, porque ele falou, cadê o livre-arbítrio? Então, não existe livre-arbítrio, porque eu sou obrigado a passar por um sofrimento. Houve, então, uma mistura, né, na cabeça dele por uma falta mesmo de esclarecimento. Então, eu acredito que o panteísmo, ele caminha para isso, ele acaba confundindo a criatura, né? E quando eu digo confundindo, não é no sentido de que a pessoa não consegue entender nada, porque é difícil, né? Aqueles chamados homens de gênios, eles quererem se curvar diante de algo que pode ser maior que ele, no sentido de inteligência. Então, é muito mais fácil você criar uma doutrina onde você vai dizer, não, então, já que existe um ser superior, logo eu sou um ser superior, eu faço parte, né, desse ser, eu, como se diz, sou uma essência, por assim dizer, desse ser. E aí vira essa confusão toda que nós, né, era muito comum do século XIX, né? Essa doutrina, eu não sei qual foi a força que ela teve naquele século, como o materialismo, a doutrina materialista, mas hoje, viu, gente, a gente vive algo meio assim, viu? Uma doutrina que é espiritualista, então a grande maioria, mas pensam como materialista e como até mesmo como panteísta. Isso aí é uma perspectiva do futuro. Michel. Algo, por exemplo, primeiro que é bem complicado a questão da origem do mal, da existência do mal, essa discussão, ela é uma discussão que necessita de um estudo um pouco mais aprofundado, né? Então, a pessoa precisa estudar um pouco mais, basta ver que Kardec aqui, nesse capítulo que a gente está vendo, ele não aprofunda. É uma coisa bem curiosa. Aqui no início do Livro dos Espíritos, ele coloca ali Deus como justo e bom, comenta, mas não se detém, não desenvolve isso. Vejam que isso são questões de 1857. Aí a gente vai ver que em 1868 ele vai desenvolvendo. Então, são questões que eu preciso, porque tem a ver um pouco com o modo de saber aprender uma teoria. Entende? A gente tem que saber como se estuda uma teoria e como é que se tira conclusões a partir dessa teoria. E eu sei que isso é uma coisa que nas escolas a gente dificilmente aprende, principalmente escola pública. Não, isso nem é tratado, né? A questão de se aprender a estudar uma teoria, como que se estuda uma teoria. Na graduação, geralmente, e isso deveria ser algo bem esclarecido, mas também não é muito.
Não quero entrar aqui e ficar discutindo o sistema educacional brasileiro, mas estou falando